Vamos então ao 25º capítulo, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Vamos entender o que Jesus está colocando aqui. Vamos entender também o tempo do verbo pedir, buscai, batei. Nós temos que entender, Jesus está colocando, não é um pedir e fica ali esperando, não, buscai, batei, vai atrás, vai buscar, né? E ele coloca também a porta. Vamos lembrar uma passagem de Jesus que ele diz que ele é a porta. Então nós temos que bater para que a porta se abra. Então o tempo todo Jesus está colocando saia da inércia, buscar aquilo que nós queremos. Mas nós precisamos entender que somos muito infantis. Então nós não vamos receber aquilo que nós queremos. Nós vamos receber aquilo que nós necessitamos para crescer e aprender. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque se nós que somos maus e um filho nos pede pão, quem de nós dará uma pedra? Quanto mais Deus, nosso Pai, que é misericordioso. Tudo aquilo que nós pedirmos e pedirmos com conhecimento, nós receberemos, desde que nós trabalhemos para isso. Então vamos entender isso com um exemplo muito simples. Se nós atendermos aos pedidos dos nossos filhos, eles não vão na escola, eles não vão tomar banho, eles não vão escovar os dentes, eles vão ficar na rua, eles vão brincar o tempo todo. Como nós sabemos que o melhor para eles é que eles se eduquem, que eles tenham disciplina, que eles aprendam noções de higiene, nós vamos trabalhar, de uma certa forma, obrigá-los a estudar, a ter horário, a ter disciplina, a escovar os dentes, a tomarem banho, a se manterem limpos, porque é o melhor que é para eles. Deus, nosso Pai, também. Então, quando a gente coloca, buscai e achareis, vamos analisar o que nós estamos buscando. Pedir e recebereis, temos que analisar o que nós estamos pedindo, porque como os nossos filhos, nós somos crianças, nós não sabemos pedir. E nós precisamos entender a força do pensamento e a força da vontade, né? Da verdadeira vontade em conseguir as coisas que realmente são importantes. E aqui encarnados é que nós vamos aprender, conhecer o que é bom, conhecer o que é mal. Nós somos criados simples e ignorantes para irmos buscar o conhecimento e o aprendizado através das nossas pernas, da nossa vontade, do nosso buscar, do nosso bater, do nosso procurar, porque nós crescemos com o aprendizado e errando é que a gente aprende. Então nós temos que entender todo este caminho, né, e não olhar para esse pedir que vos será dado como se fosse dado tudo e a gente não precise sair do lugar. Vamos ver as palavras aqui de Allan Kardec. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Vá buscar, tenha vontade, né? Faça a tua parte. É o princípio da lei do trabalho, porque é através do trabalho que nós crescemos, que nós melhoramos. Vamos lembrar Jesus que o Pai trabalha
sempre, inclusive no sábado. Eu também trabalho. Jesus colocou, nós vamos trabalhar sempre, pela eternidade, porque somos imortais. Então é o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhes deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor, a vontade, né? É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição, o que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, através de suas buscas. Sua inteligência cresce, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Vamos lembrar lá o Lísias no nosso lar, quando ele diz para o André Luiz que a gente precisa, todos nós precisamos aprender a desejar, saber desejar e ter o merecimento. Então nós precisamos, com o aprendizado, saber desejar, saber o que nós estamos pedindo e termos o merecimento para podermos receber aquilo que estamos pedindo. Aí nós estamos vendo aqui o Allan Kardec falando do trabalho, né, da lei do progresso. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim, como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Quer dizer, aqui ele está falando do reencarne. Se não fosse o reencarne, como a gente poderia progredir? Se a nossa existência é tão pequena e é tão curta. Se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, ao contrário, retornando ao seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais, gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros iriam atrofiar-se. Se nós não trabalharmos, se nós não nos movimentarmos, nós iremos nos atrofiar. Haja vista aquelas pessoas que ficam muito tempo parados com o membro, muito tempo na cama, né? Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, em estado de instinto animal. Por isso, fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. E nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos hoje aqui plantando o nosso futuro, plantando a nossa próxima encarnação. Aquilo que nós aprendemos hoje aqui, verdadeiramente, nós guardamos conosco. E não partimos mais do zero na próxima encarnação, porque nós já temos conosco um aprendizado, né? Aquilo que a gente aprende e coloca em prática, né? Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir.
de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fizeram. Nada vai acontecer sem o trabalho, sem a vontade, sem a busca, né? E sem o merecimento. Então, aquele que vem e às vezes tem um insight, descobre alguma coisa, não. Ele já trabalhou por outras várias e várias encarnações, ele já foi plantando, é herdeiro de si, né? E naquela encarnação ele só está colhendo os frutos do que ele já começou em outras encarnações. Aí ele responde aqui, não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Não te damos a força necessária se queres. Desculpa, nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Então nós vemos aqui que Allan Kardec ressalta o livro dos médiuns no capítulo 26. Nós temos que saber pedir ajuda para que a gente possa ter compreensão, pedir ajuda para que a gente possa se melhorar, pedir ajuda e força para que a gente possa trabalhar e tirar as pedras do caminho, para que se a gente continuar, para que se a gente não puder continuar nesse caminho nesta encarnação, na próxima nós encontraremos já o caminho sem aquela pedra, porque nós a retiramos. Então nós temos que ser merecedores da ajuda que recebemos. E o merecimento vem através do esforço, da vontade de trabalhar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a terás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te. E como o anjo de Tobias irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Bate a porta e te será aberta. Mas pede sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado a tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição do teu orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Busca e acharás, bate e a porta te será aberta. Vamos lembrar que Deus ensina com o tempo. Vamos lembrar que Deus não castiga. Deus ensina com a lei de ação e reação. Cada um de nós receberá de volta conforme aquilo que emanou, através do pensamento, do sentimento, da ação. Vamos ver aqui, olhai as aves do céu. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam, pois onde está teu tesouro, aí também está o teu coração. Vamos ver aqui o que Jesus está colocando, né? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Nós não podemos e não devemos nos preocupar o tempo todo com a matéria, com as coisas deste mundo, porque este mundo é ilusão. E a matéria é instrumento de evolução.
Através dos erros nós aprendemos, através dessa matéria nós crescemos e nós evoluímos. Mas nós não podemos nos apegar, nós temos que ter desapego. Por isso que Jesus coloca, perdão, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Onde estiver o teu apego, lá você ficará preso, lá você estará. E nós precisamos aprender o desapego de tudo, de coisas, das ilusões desse mundo para a gente poder caminhar, poder crescer, poder aprender. Aí Jesus continua: por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Nós somos muito mais do que isso, porque a gente vem aqui para aprender, a gente não precisa se preocupar com as coisas mínimas da vida, porque elas nos serão dadas. Nós temos que nos preocupar com as coisas verdadeiras desta reencarnação, que é o aprimoramento, o aprendizado, o crescimento, a reforma íntima, o nos modificarmos, né, através do aprendizado. Quando a gente coloca, dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Jesus ali na oração não está se referindo ao pão que alimenta o corpo, porque, como ele disse, as aves e as flores do campo, as aves do céu, recebem tudo o que elas precisam, e nós somos muito mais para Deus do que as plantas e as aves. Mas as aves têm que ir buscar o seu alimento, elas não ficam ali paradas, olhando para o céu, esperando que caia do céu o que elas precisam. Não, elas também vão buscar e achareis. Mas é o que ele está colocando, é que nós temos que nos preocupar com o pão verdadeiro, o pão que sacia a fome para sempre, a água que sacia a sede para sempre, que é o pão e a água que nos alimentam a alma. É isto que Jesus está nos colocando. Então, quando ele diz aqui, Jesus continua, né? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiro, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado a mais ao comprimento de sua estatura? Qual de nós pode aumentar a sua estatura ou aumentar uma hora na sua vida? Isso depende, né, da tradução, depende da colocação do evangelista. Quem de nós tem domínio sobre esta matéria, sobre este planeta? Nós temos que buscar o aprendizado. A gente não consegue aumentar 1 centímetro na nossa altura, nem uma hora na nossa vida aqui no planeta. Nós estamos mergulhados na energia de Deus. Nós estamos vivendo no hausto, né, na respiração, na energia, nos fluidos, né, universais, na energia de Deus, que é o fluido universal. E nós temos que entender que a gente não precisa se preocupar com a ilusão e com as coisas ilusórias deste mundo. Nós temos que nos preocupar com o aprendizado, o crescimento interior. Nós temos que nos modificar de dentro para fora, porque é isso que a gente vem fazer aqui neste planeta. Aprender, se instruir. Jesus continua. E porque também vos inquietais com a roupa, olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais será sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Assim fazem os gentios,
que estão à procura de todas essas coisas, mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 e depois de 25 a 34. A cada dia basta o seu mal. Nós temos que entender que nós não temos controle de nada e a gente quer estar no controle de tudo. Nós temos que entender que a gente tem que ter uma renúncia, uma entrega, que seja feita a tua vontade. A gente, quando coloca isso na oração, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, né? A terra e o céu estão em nós, porque a terra é esta ilusão, é a matéria, são os desejos ilusórios, são as vontades, são as coisas que nós fazemos aqui, né, encarnados. E o céu é buscar a elevação, buscar o conhecimento, buscar os planos divinos. E tudo isso está dentro de nós e tudo isso cabe a nós. E nós podemos nos iluminarmos cada vez mais se nós buscarmos as coisas do céu, as coisas do Pai. E se nós tivermos dentro de nós esta vontade verdadeira, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E não se rebelar quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Porque a gente coloca, cumpra-se a tua vontade, Deus, mas faça isso, né? Como se fosse office boy, é delivery. Faça aquilo, atende fulano, atende ciclano. Me ajuda, a gente lá no plano espiritual a gente pede, olha, me ajuda a ter o mínimo, me ajuda a ter o básico, eu não posso ter muito dinheiro porque eu não sei lidar com dinheiro. Aí quando encarna, esquece tudo, fica, ó Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Não sabe o que está pedindo, porque se ganhar na loteria vai perder a encarnação, porque vai enfiar os pés pelas mãos, porque não sabe lidar com o dinheiro. O dinheiro é uma prova difícil, o dinheiro é uma das provas mais difíceis, o dinheiro e o poder são as provas mais difíceis que existem nesse planeta. Não consegue entender que está aqui na ilusão, que os nossos sentidos, a nossa visão nos enganam. Nós temos que entender que nós temos que seguir a vontade do Pai. Como a nossa vontade para o nosso filho é de que ele cresça, se aprimore, aprenda e melhore, embora ele chore, bate porta porque ele não quer estudar, ele não quer sair do jogo, ele não quer sair do computador, ele não quer sair do videogame. E a gente sabe que ele pode espernear, bater, gritar, dizer que não pediu para nascer, mas ele pediu muito para nascer. E a gente sabe o que é melhor para ele. Deus também sabe o que é melhor para nós. Ele não vai atender os nossos pedidos infantis, as nossas criancices, as nossas bobeiras, porque a gente não sabe o que a gente quer. No plano espiritual a gente pede, olha, não me dá muito dinheiro, eu vou ter que passar por aquela doença para aprender, para crescer, para melhorar, e eu vou ter que ficar nela 1 ano ou 2, ou às vezes mais, vou desencarnar com ela. E se acertou isso no seu roteiro no plano espiritual. Quando chega aqui, fica, ó Senhor, por que eu não ganho na loteria? Ó Senhor, por que não me cura desta doença? Eu não fiz nada para merecer isso, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. E se revolta com a doença que é prova, foi acertada do outro lado, passar por ela, passar pela prova, aprender, crescer, melhorar. Foi acertado do outro lado a viver com o mínimo, a viver com o necessário para aprender, já que em outras vidas enfiou os pés pelas mãos com o dinheiro. E quando, pelo esquecimento, enfia os pés pelas mãos de novo, pedindo tudo diferente daquilo que acertou no seu roteiro na vida espiritual. Então a gente precisa buscar se centrar, saber pedir, Senhor, me ajuda a que eu me mantenha naquele roteiro que eu me pus no plano espiritual. Que os trabalhadores,
Os bons espíritos me ajudem a encontrar os livros, encontrar o caminho que vai fazer com que eu entenda por que eu estou passando por determinadas coisas. Me ajude a ser resiliente. Senhor, me ajude a aprender com as lições que estão na minha frente. Senhor, me ajude a aprender com aquele que me cria tanta dificuldade, porque é na dificuldade que ele me cria que eu cresço, que eu melhoro. O Chico colocava, a gente tem que ser muito grato aos nossos irmãozinhos instigantes, porque eles nos fazem melhorar. A gente tem que ser grato, às vezes, os cutucões que a vida nos dá, porque é isso que faz a gente ir para frente e crescer. A gente tem que ser grato com aquele que a gente acha que é inimigo, no trabalho, na vida, porque é ele que faz você correr atrás e se melhorar, dar o melhor de você, fazer com que você se aprimore cada vez mais, porque ele está ali te cutucando, mostrando os teus defeitos, mostrando aonde você está errando. E isso te ajuda a melhorar e te ajuda a crescer. Seja grato a tudo e a todos, principalmente a Deus pela dádiva da vida. Temos que ser muito, mas muito gratos. Vamos ver aqui as colocações de Kardec aos ensinamentos de Jesus. Estas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade de espectador. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Se tal fosse sua condição normal na Terra, nunca teria saído do estado primitivo. E se fizesse disso sua lei atual, só lhe restaria viver sem fazer nada. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outros lugares e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-las. Vamos lembrar de novo, Deus nos criou simples e ignorante e nos deu a condição, a inteligência de nos aprimorarmos, de nos modificarmos e chegarmos a ser crísticos, como Jesus. Nós podemos chegar aonde chegou, fazer o que ele fez e ainda mais. Jesus colocou, vós sois deuses. E é este caminho, este caminhar que Deus quer, da ignorância, de não saber nada, a saber tudo. Do simples, continuarmos simples, mas simples com sabedoria, simples com luz, simples com angelitude, do átomo ao arcanjo. É assim que tem que ser a nossa caminhada, é assim que Deus quer que seja, que nós caminhemos do átomo ao arcanjo, que nós saiamos do primitivo, simples e ignorante, ao ser mais elevado, porque de crísticos nós vamos continuar ao nosso caminho, como Jesus continuou dele. Portanto, não se deve ver estas palavras senão uma alegoria poética da providência, que nunca abandona os que confiam nela, mas também quer que trabalhem e cumpram a sua parte. Se nem sempre a providência, que é a providência de Deus, a providência divina, assiste através de um socorro material, inspira ideias com as quais se encontram os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Então a gente não pode querer, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. Não, não é por aí. Nós temos que aprender e conquistar com a nossa vontade, a nossa inteligência, com a nossa força, com o nosso trabalho. Jesus veio mostrar que Deus nos assiste dentro daquilo que nos é necessário, não daquilo que é supérfluo. Deus nos assiste naquilo que nos ajuda a crescer, a melhorar, a aprender, a realizar esta caminhada para sermos crísticos, anjos, espíritos puros, iluminados, que é esse o nosso caminho. É a isso que nós estamos destinados. E Ele vai nos ajudar o tempo todo através dos seus trabalhadores, através da nossa família espiritual, através dos bons espíritos, dos bons livros, dos bons ensinamentos, daqueles que passaram pela terra e nos deixaram o caminho a ser seguido, como Jesus, como o Evangelho, como Kardec, com a codificação.
nós temos tudo à nossa mão para que a gente possa melhorar, possa crescer, possa aprender, possa caminhar com os nossos pés. Filhos de Deus como somos, irmãos de Jesus. E nós precisamos entender isso. Saber pedir é o que Lises coloca para o André Luiz, lá no capítulo 7 do Nosso Lar. Saber desejar, né? Fazer, trabalhar e buscar, ter a vontade de ir em busca daquilo que nós queremos e ter o merecimento para receber esse auxílio. Isso é um trabalho que compete a nós. Nós é que temos que trabalhar e buscar esse caminho. Vamos continuar estudando e aprendendo na segunda parte deste capítulo.